Olá, meu nome é Carla Lima, eu sou advogada, atuo na área de privacidade e proteção de dados e a gente vai falar um pouquinho mais sobre LGPD e especificamente sobre o DPO. Então, se você tem interesse em entender um pouquinho mais sobre essa nova profissão, fica comigo no vídeo. Bom, se você chegou aqui para entender o que é um DPO, deixa eu te explicar que a LGPD criou um novo cargo, com a responsabilidade de atuação na área de proteção de dados dentro das empresas e dos órgãos públicos, enfim, em geral. Mas o nome trazido na legislação não é DPO, é encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Essa sigla DPO veio lá da União Europeia, na qual o Brasil se espelhou bastante para criar a LGPD, através lá do GDPR. Então lá eles têm o Data Protection Officer, que é esse profissional que faz essa ponte entre o titular de dados e a autoridade regulatória de lá, aliás, as autoridades regulatórias de lá, e a gente acabou trazendo e abraçando esse mesmo termo para o encarregado aqui no Brasil. Então, se você for procurar na LGPD, você não vai encontrar o termo DPO, você vai encontrar o termo encarregado pelo tratamento de dados pessoais, do qual a própria lei fala, tanto lá no artigo 5º, quando ela traz a definição desse profissional, como lá no artigo 41, onde ela explica quais são as atividades que ele desenvolve, e qual é a necessidade desse profissional. Então, vamos calmamente explicar, vamos entender melhor essas questões que a própria lei traz e entender melhor qual é a desse profissional. A primeira pergunta é: quem é o DPO? Bom, o encarregado pelo tratamento de dados pessoais é a pessoa que deve ser nomeada pelo controlador para exercer essa determinada função, que tem algumas peculiaridades lá. O ponto principal da atividade do DPO é justamente servir como uma ponte de comunicação, um meio de contato entre a empresa e os titulares de dados, e entre a empresa, o agente de tratamento, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa, inclusive, é uma definição lá das suas atribuições no parágrafo 2º, inciso 1 e 2 do artigo 41. Mas vamos com calma, vamos entender melhor como é que funciona essa nova profissão, como é que surgiu e por que isso tem trazido tantas oportunidades. Primeiro ponto que eu já trouxe no vídeo inicial aqui sobre a LGPD e para que ela serve, é que todas as pessoas jurídicas, ou seja, empresas, precisam estar adequadas à lei. E existe a obrigatoriedade de nomeação de uma pessoa que seja atuante, que esteja atuando como encarregado pelo tratamento de dados pessoais dentro da empresa. Seja como um funcionário interno, seja como um profissional terceirizado que vai executar essa função. Mas isso é necessário. Claro que existe exceção, eu vou explicar em outro vídeo mais aprofundadamente para vocês, mas a ANPD ela emitiu uma resolução número 2, lá em 2022, que traz alguma flexibilização, alguns benefícios para os agentes de tratamento de pequeno porte, e um desses benefícios, de acordo com aqueles requisitos que eles precisam seguir para se enquadrar, é a não obrigatoriedade de nomeação do DPO. Mas, se a empresa não se enquadra nesse perfil de agente de tratamento de pequeno porte trazido pela resolução número 2, ele vai sim ter que nomear um DPO. Então a demanda surgiu e as pessoas não conseguem entender muito bem como é que funciona. Então eu tô aqui justamente para explicar isso para vocês e trazer mais clareza nesse assunto, tá certo? Então vamos lá. O encarregado pelo tratamento de dados pessoais, entre as atribuições que a lei traz, estão as que eu já mencionei para vocês, que são fazer essa comunicação, esse contato com o titular de dados e adotar medidas e providências para cumprir os direitos do titular de dados, e também receber as notificações e solicitações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e tomar as providências necessárias a esse respeito. Outro ponto importante é que a própria LGPD também define que o DPO ele vai poder executar outras atividades, outras atribuições que sejam definidas em contrato com o controlador ou através de normas complementares pela própria ANPD ou por outra lei que venha complementar a LGPD. Mas no contexto geral, aqui a gente consegue observar que, além do que a lei traz, o controlador ele vai poder sim definir em contrato algumas atribuições extras para o DPO
para que ele desempenhe suas atividades ali internamente. Não existe ainda nenhuma regulamentação da ANPD, nenhuma norma complementar falando do DPO, trazendo alguma nova atribuição, mas a lei traz a previsão de possibilidade desse tipo de norma. Inclusive, no calendário, na agenda regulatória da ANPD, o tema DPO, o tema encarregado pelo tratamento de dados pessoais, está em pauta e para esse biênio 2023-2024 vai acontecer sim alguma movimentação, alguma regulamentação nesse sentido, mas aqui a gente não sabe ainda o que vai ser definido, né? Vai ter que esperar a ANPD se manifestar. Um ponto que a lei traz e que a ANPD recentemente se manifestou no mesmo sentido é que não existe nenhuma exigência de formação específica para que uma pessoa atue como DPO, ou seja, não precisa ser advogado, não precisa ser analista de sistema da informação, não precisa ser formado em TI. Qualquer pessoa com conhecimento razoável sobre a própria legislação, sobre segurança da informação, vai poder desempenhar essa função dentro da empresa. Outro ponto importante é que também não existe exigência de certificação específica, de fazer alguma prova, de se associar a alguma empresa ou alguma entidade para que haja validade do profissional que está atuando. Então, não existe a necessidade de se associar a alguma organização, muito menos a ANPD, não existe nenhuma prova a ser feita para atuar como encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Obviamente, algumas empresas trazem na abertura de suas vagas para essa profissão, para essa função, a exigência de alguma certificação, mas isso não é regra, né? Isso não é uma exigência legal. É uma prática que algumas empresas adotam, mas que não é necessário em todo caso. Muitas empresas não fazem essa exigência, não fazem essa cobrança dessa certificação específica e os profissionais acabam podendo se candidatar para esse tipo de vaga. Outro ponto importante que eu gostaria de trazer para vocês é que, além das atribuições definidas na própria LGPD e da possibilidade de atribuições serem definidas em contrato ou através de normas complementares, existe também um registro do DPO, do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, na CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, e lá ele recebe o nome de Oficial de Proteção de Dados Pessoais, DPO. E lá ele tem sim várias atividades, eu vou até deixar para vocês aqui em algum lugar do vídeo o código dessa função lá na CBO, para vocês darem uma olhada e ter a especificação das atividades que esse profissional pode desempenhar. A lista é longa, mas vocês vão poder ter uma noção de que existe uma multidisciplinaridade, existe uma necessidade de um profissional com uma competência bem ampla. E aí, independente da área, qualquer pessoa vai poder atuar nessa profissão e fazer carreira como DPO. Bom, gente, essas são as informações principais que eu queria trazer para vocês sobre o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Se você ficou com alguma dúvida, se você ficou com alguma coisa que não ficou claro, por favor, deixa nos comentários, vamos trocar ideia. Assim que eu ver a mensagem de vocês, eu vou responder. E estou aqui para ajudar, estou aqui justamente para tirar as dúvidas de vocês. Se você gostou desse conteúdo, eu já te convido a se inscrever no canal para receber mais informações. Te convido também para participar das minhas aulas ao vivo aqui no YouTube toda quinta-feira às 19 horas. E para não perder nada, ativa as notificações no sininho também. E se você gostou desse conteúdo, dá o seu like para eu entender que esse conteúdo é relevante para você e produzir ainda mais conteúdos. Deixa nos comentários qual é a sua sugestão, o que é que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para tornar isso aqui mais interessante, para trazer um conteúdo mais relevante para vocês. Então, estou aberta a sugestões, estou aberta a críticas construtivas, estou aberta à opinião de vocês e posso tirar as dúvidas que vocês tiverem também. Então, fica aqui o convite para vocês falarem comigo, conversarem pelos comentários, tá certo? Muito obrigada e até a próxima!